O mundo está em ebulição, e cada movimento geopolítico hoje pode definir o amanhã. Enquanto a Rússia desvia recursos colossais para sustentar uma guerra que já dura anos, a Europa se vê diante de um dilema cruel: contar com os Estados Unidos ou se preparar para enfrentar sozinha a ameaça russa. E no meio desse turbilhão, declarações bombásticas, exigências financeiras inesperadas e sinais de que a verdade, finalmente, começa a vazar até na televisão russa. Vamos aos fatos que você não pode ignorar. O chefe da inteligência ucraniana, Kirill Budanov, jogou um balde de água fria nas esperanças de quem acreditava em um acordo de paz rápido. Após sugerir dias atrás que um cessar-fogo ainda em 2024 era possível, agora ele admite: uma paz duradoura em 2025 é pouco provável. Sua justificativa? A estratégia do Kremlin não tem condições de alcançar seus objetivos no curto prazo e isso, paradoxalmente, é o que torna o conflito ainda mais perigoso. Budanov não esconde a preocupação: a Rússia está queimando 41% de seu orçamento nacional nessa guerra, um número que deveria assustar até os mais otimistas. Afinal, quando um regime aposta tudo em um único jogo, as consequências para o mundo podem ser devastadoras. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se prepara para um encontro tenso com Donald Trump. Seu plano? Focar no que realmente importa: apoio à Ucrânia, fortalecimento da OTAN e relações comerciais. Mas há um elefante na sala: a relação conturbada entre Starmer e Elon Musk, que poderia transformar uma reunião estratégica em um campo minado diplomático. Para piorar, até aliados históricos de Trump, como o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, demonstram desconforto com a política americana atual. A sensação é de que os Estados Unidos estão reescrevendo suas prioridades globais em tempo recorde, uma espécie de perestroika 2.0, como define o especialista Vyacheslav Potapenko. E a Europa? Está sendo obrigada a se adaptar a essa nova realidade, seja ajustando suas políticas de defesa, seja repensando alianças que antes pareciam inquebráveis. Fala-se muito em irresponsabilidade da Ucrânia pela guerra, como se a vítima fosse culpada pelo ataque do agressor. É como acusar um nadador de provocar um tubarão ou os Estados Unidos de terem forçado o Japão a bombardear Pearl Harbor. Essa distorção da verdade não é apenas cínica, é perigosa. Enquanto alguns tentam reescrever a história, a Eslováquia faz um movimento ousado: exige que a Ucrânia devolva os 3,5 bilhões de euros enviados como ajuda. Andrés Danko, líder do Partido Nacional Eslovaco, não poupa críticas: os franceses doaram menos em proporção ao PIB, e agora os americanos querem ser ressarcidos com recursos minerais ucranianos. Por que a Eslováquia deveria ficar calada? O argumento ganha força quando se soma às acusações de desvio de verbas, um tema que, convenhamos, merece investigação transparente. Mas a pergunta que não quer calar é: a ajuda humanitária se transforma em dívida quando a guerra não acaba? E como se não bastasse, a Europa é alertada: preparem-se para uma guerra sem o guarda-chuva americano. Gabrielius Landsbergis, ex-ministro das Relações Exteriores da Lituânia, não tem dúvidas: a imprevisibilidade de Washington obriga o continente a fortalecer suas próprias defesas. Não é à toa que Starmer já anunciou um aumento massivo no orçamento militar britânico, 2,5% do PIB até 2026 e 3% em 2030. A Rússia é uma ameaça direta, avisa. E os sinais estão por toda parte. Até um teste de artilharia na Eslováquia, envolvendo um canhão Zuzana 2 destinado à Ucrânia, terminou em explosão, ferindo 2 técnicos. Coincidência? Improvável. Em tempos de guerra, até os acidentes são suspeitos. Mas nem só de geopolítica vive o noticiário. Um caso de crueldade animal na Crimeia chocou o mundo: um homem atirou uma gata de 10 anos, Múzia, do alto do castelo do Ninho da Andorinha, um símbolo turístico. O animal, milagrosamente, sobreviveu após um resgate arriscado. O agressor foi preso, mas o episódio revela algo mais profundo: em sociedades onde a violência se banaliza, até os inocentes pagam o preço. E você, o que acha? A Ucrânia deve devolver os recursos recebidos como ajuda? A Europa conseguirá se defender sem os Estados Unidos? Ou estamos à beira de um conflito ainda maior? Sua opinião importa e pode ajudar a moldar o debate. Não fique de fora. Comente, compartilhe e acompanhe de perto. O mundo não para, e as próximas jogadas serão decisivas. A propaganda russa, conhecida por distorcer fatos e manipular narrativas, surpreendeu ao, finalmente, tocar em um ponto de verdade. Não por acaso,
Foi no ar do primeiro canal, a voz oficial do Kremlin, que um raro momento de honestidade veio à tona. Mas atenção, quando Moscovo decide falar a verdade, sempre há um alvo. Dessa vez, a vítima foi Kaja Kallas, chefe da diplomacia europeia, reduzida a uma figura desinformada, alheia aos supostos bárbaros bombardeios a Belgorod, Donetsk e Gorlovka, cidades que, segundo a versão russa, são vítimas de ataques com armas ocidentais. O problema? A narrativa esbarra em um detalhe inconveniente: os mesmos que acusam o Ocidente de ignorar o terrorismo contra civis russos são os que, por anos, negaram e ainda negam suas próprias operações militares em solo ucraniano. É o clássico doblete incriminista: enquanto se queixam de ataques ocidentais, silenciam sobre os assassinatos políticos orquestrados por seus próprios serviços secretos dentro da Rússia. Sim, aqueles mesmos serviços que, segundo relatórios independentes, eliminaram opositores, jornalistas e até espiões em solo europeu. A ironia é tão espessa que dispensaria comentários, se não fosse trágica. Mas a peça de teatro não para por aí. Enquanto a máquina de propaganda trabalha para desmoralizar a UE, Putin, o líder que não queria concorrer às eleições, revelou seu truque mais cínico: um governo já montado antes do pleito. Por que incomodar os ministros com mudanças desnecessárias, justificou, com a naturalidade de quem trata a democracia como um mero protocolo burocrático. Metade do gabinete atual tem menos de um ano no cargo, ou seja, foram escolhidos a dedo para um script já escrito. Eleições? Uma formalidade. O poder real se constrói nos bastidores, longe das urnas, enquanto o povo assistente aplaude a farsa. E como se a geopolítica não bastasse, o cosmos decidiu entrar no enredo. O Sol, indiferente aos jogos terrestres, ejectou a maior nuvem de plasma do ano, um fenômeno que, em outras circunstâncias, poderia paralisar satélites, derrubar redes elétricas e mergulhar cidades no caos. Desta vez, porém, a Terra escapou por pouco: o clarão foi lançado na direção oposta. Os cientistas respiram aliviados, mas a metáfora é impossível de ignorar. Assim como a tempestade solar que quase nos atingiu, a guerra na Ucrânia, a instabilidade global e as manobras de regimes autoritários são ameaças que pairam sobre nós, algumas visíveis, outras se aproximando em silêncio, até que seja tarde demais para reagir. Então, aqui está a questão que fica no ar: até quando vamos fingir que essas crises são distantes? Que as mentiras de Estado não nos atingem? Que as eleições manipuladas, os bombardeios seletivos e as tempestades geopolíticas são meros ruídos de fundo? A história não perdoa a indiferença. E quando o próximo clarão, seja ele militar, econômico ou ambiental, vier na nossa direção, não haverá lado oposto do sol para nos proteger. O que você acha? A Rússia está apenas se defendendo, como repete a propaganda, ou estamos a assistir ao ensaio de um novo tipo de guerra, onde a verdade é a primeira baixa? E você, está preparado para o dia em que a tempestade, literal ou figurada, mudar o rumo da sua vida? O debate não pode esperar. Comente, compartilhe e exija respostas. Porque, no fim das contas, o que acontece em Moscovo, Bruxelas ou Kiev não é apenas a notícia de outro país. É o futuro sendo escrito, com ou sem o nosso consentimento.